Aí, galera de Goiuerê, você está sintonizado aqui na 97,5 Goiuerê FM. Está entrando no ar o programa Universos Paralelos. Hoje o bate-papo aqui no programa vai ser musical com ícones da música de Goiuerê. O pessoal da banda K-pop está aqui preparado para começar. Universos Paralelos no ar. Cada um tem o seu próprio universo. Na sua opinião, o sim ou não, o microfone está aberto. Universos paralelos, outros blocos são normais. Conhecer novas ideias, surpreendendo os ideais. Qual é a sua opinião sobre o X da questão? Pensa só em você ou também pensa no irmão. Prepara, vai começar, manda o volume do som. Coisa tá no comando, controle na sua mão. Direção, informação, nossa tarde tá no ar. Universos paralelos, pronto para começar. Universos Paralelos. A cada dia, uma versão melhor de si mesmo. Aí, Paulo Marcos. Hoje é sexta-feira, dia 15 de junho de 2018. Sexta-feira tá um pouco frio, né? Estamos em clima de Copa do Mundo. Portugal tá ganhando da Espanha de 2-1. Pedrinho falou que o primeiro gol foi roubado, que o Cristiano Ronaldo cavou um pênalti. Mas é isso aí, polêmicas. Marchão tá torcendo pra quem, Marchão? Eu tô torcendo, deixa eu ver, nesse jogo aí, eu torço pro Cristiano Ronaldo, né? Cara merecedor aí, né? Melhor do mundo. E se ele se destacar, o Neymar não vira melhor do mundo. Neymar não virando melhor do mundo, você ganha mais cerveja. Eu ganho mais cerveja sua. Apostou comigo, torce contra o Neymar. Lógico. Seguinte, ó, hoje aquela piada mórbida não pode contar, hein? Por quê? O Darcy é de Chapecó. Ah, ele então, guarda aí, não sem aquela piada. Tô perdido. Estamos aqui no estúdio recebendo com uma grande honra clássicos aí da nossa música, da música goiuerense, 2 talentos que participaram da banda K-pop. Sejam bem-vindos aqui ao nosso estúdio, Pedrinho Faleiros e Darcy Catani. E aí, Pedrinho, tudo beleza? Ótimo, bom demais. Você? Tudo beleza também, Darcy? Ok, beleza. Tudo belezinha aí? Beleza, pura. Falou com o Paulão lá, ele te liberou hoje. Só, né? Mandar a música pra ele depois aí. Vamos mandar. O Paulão me ligou esses dias perguntando, aquela música que vocês fizeram lá do Milionários é Rico, lá que o Miguel Davi falou, a primeira que eles tocaram, que eu quero ouvir aquela. Acho que você não tem no repertório, não. Deixa eu dar uma olhada aqui, acho que não. Qual que é? Coração de Pedra. Não tem, né? Vocês chegaram aqui em Goiuerê com que idade, cada um? Eu cheguei com 6 anos de idade, em 1959. Darcy? Eu cheguei com 1 ano e meio, em 53. 53. E se conheceram fazendo o quê? No colégio? Como que foi? Eu conheci depois musicalmente. O Darcy cantava, né? Padre, né? No cinema do Padre, nos shows que a gente fazia lá. Ele começou a cantar lá como calouro, de repente nós colocamos ele na banda. Diz que o Darcy fazia sucesso com as meninas, cantando música italiana e tal. Era terror. Era terror? As meninas rasgavam a roupa dele, cara. Olha só. Verdade. Só andava com a roupa rasgada aí na cidade, coitadinho. Mas naquela época não dava pra aproveitar tanto quanto hoje, né? Não, a coisa era restrita, né? Era rígida. E você, Pedrinho? Como que era o assédio das fãs? Eu era assim, mais fechado um pouco, eu era o meio que líder da banda. E eu ficava assim na retaguarda, cuidando dos meninos, né? Um pouco mais velho que todos, né? Tinha que dar um exemplo pra eles. Isso, e a responsabilidade de tudo caiu nas minhas costas, né? Inclusive a gente tinha pessoas de menor que iam com a gente nos bailes pelo Paraná fora. O caso da professora Toninha, né? A professora Toninha cantava com a gente, tinha 15 anos de idade. Eu cuidava como filha, né? Legal. Então o Pedrinho era aquele cara mais retraído que ficava na retaguarda cuidando do pessoal. Já conhecia a japonesa naquela época, já? Eu conhecia a minha esposa com 16 anos de idade, eu tinha. E ela 14. Por isso, até por isso era meio retraído, né? Sim, E não ia confessar agora que não era também, né? Depois de tanto tempo vai se entregar. E naquela época, como que era o ambiente musical aqui na cidade? Tinha pessoas que sabiam tocar, já tinham bandas, como que era?
Então, cara, eu me espelhava muito, sabe, no seu Armando, o pai do Hélio Neres. E o Alfredinho, eles tinham um salão de barbeiro, não sei se o Darcy recorda disso, todas as tardes, ele ficava meio folgado no movimento, eles pegavam violões e ficavam tocando ali. E eu ia lá e ficava assistindo. E acabei aprendendo a tocar violão ali, olhando eles. Teve um professor que deu aula um tempo também, depois foi embora. E depois veio a influência do Edivaldo, acho que era irmão do Toninho Senna. Era Edivaldo? Edivaldo Senna. Ele trouxe o pop pra Goerê. Ele que trouxe o pop pra Goerê. E a gente começou a se influenciar com ele, porque ele fazia um programa, inclusive, na rádio, cantava todos os dias um programa na rádio. Legal. Aí depois surgiu o show de calouros no cinema, com o Regional S da Rádio Goerê. E aí eles tocavam. Inclusive o Armando fazia parte desse Fazia regional? parte do regional, o Alfredinho fazia. Alfredinho. E daí O Jacaré. Jacaré. Não tinha o Jacaré que tocava teclado, órgão? Não, nessa nossa formação aí não. Ah, tá. Nem tinha teclado. Errei. Não tinha. Errou! Não tinha teclado nessa época. Era assim, bateria, baixo e guitarra. E o Fafá entrou nessa história como? Ele entrou porque o baterista desse Regional S aí, ele era cunhado do seu Armando. Do Armando, pai do Hélio Neres. E ele desgostou de bateria, não quis saber mais, eu peguei. E eu já tocava no Regional nessa época. Aí eu peguei o Fafá pelos cabelos, era meu primo. Falei, velho, você vai tocar bateria? Ele falou, tá louco. E no fim acabou aprendendo. E esse rapaz que trouxe o pop para Goerê, o que seria o pop? Já era uma coisa tipo Beatles? Tocava muito Roberto Carlos, tocava... Jovem Guarda? Jovem Guarda, todas. Jerry Adriano? Ele era muito bom, isso. Ele era muito bom. Inclusive ele formou uma banda aqui. Bárbaros. Os Bárbaros. Os Bárbaros. Aqui em Goerê, juntamente com o Antônio Celso e um grupo aí. E Beatles, ouviam Beatles também? Nossa, a gente ouvia muita influência, né, na vida da gente. Isso era o que ano? 1967, 68. Antes da década de 70 ainda. Antes da década de 70. Nessa época, Goerê já tinha bastante habitantes, né? Já tinha lá para mais de 50 mil. Goerê, nessa época de 66 a 70, chegou a ter 110 mil habitantes. 110 mil? Sim. Chegou a ter isso aí. Por conta do algodão e do café. Por conta do algodão e do café. Fala bem pertinho desse, que ele não tá te escutando. Pois não. Digo, por conta do algodão e do café, nós tínhamos 110 mil habitantes em Goerê. Inclusive, vocês também chegaram a trabalhar com isso? Café, algodão, família? Eu não, porque daí nós chegamos aqui em 1959. Cascaram fora disso. Não, e foi o papai, né? Eu cheguei em 1959 e daí trabalhamos 2 anos ali na fazenda de café. Na Fazenda Machadinho. Em 61 para 62, meu pai mudou-se para a cidade e arrumou um emprego na prefeitura municipal. Sim. Aí eu era estudante e tudo, já fui aprendendo a trabalhar em lojas, essas coisas assim. Depois começou a aprender a tocar violão, daí desandou de vez. Depois dos 14 anos eu já tinha uma profissão, né? Tinha uma banda famosa naquela época, um tal de Guys of the Moment. Boys of the Moment. Conheceu? Os garotos do momento, na verdade. Mas não era banda, não, era um trio musical que depois era um quarteto, né? E assim por diante. Esse é uma foto aí, ó. É um trio, começou assim, ó. Boys Os garotos do momento. Show de bola. The Boys of Dá the pra Moment. ver aí, Gabriel? Dá pra ver na câmera. Depois o pessoal pausa o vídeo pra ver com detalhe. Como que foi a história desse trio aí? Então, exatamente, a gente começou a cantar esse trio aí no show de calouros que tinha lá com o Regional S. É o senhor Armando que tocava, né? Que ano foi isso aqui? Isso em 1967, né? 67. É por aí. Já era o Nevair Padovini, que era o apresentador? Ou Aí- Toninho Pop? Não, ainda não era, não. Nessa época ainda era Alcides Paio. Alcides Paio. É. Depois veio depois, né? Teve Exatamente. uma outra banda muito famosa, que é a banda de Gotham City. The Batman. Esse. Batman agora? Teve The Batman. Essa foi a formação. A primeira formação nossa com instrumentação e tudo. Aí a gente já tocávamos. A gente se apresentava no cinema com instrumentação adquirida ali pela própria Cine Teatro Goerê, né? Como que foi a história que o Padre Luiz que ajudou vocês no O Padre começo? Luiz e o seu Alcides Paio, eles foram conosco para São Paulo, porque a aparelhagem do Regional S era uma aparelhagem muito restrita. Sim. Fazia um som bem simplesinho ali no palco, né?
E a bateria cobria até tudo o som deles. Era exatamente um aparelhinho Snake. Snake pequeno, essas coisinhas. Uma guitarra É. e uma bateria, E né? a bateria. Tinha um baixo também, não me lembro. Mas tudo bem. no Tremendão da Gianni. Tremendão, no próprio aparelho, no Snake Daí pequeno. o seu Cícero Pai, junto com o padre Luiz, como nós começamos a tocar no Regional S, aí o Fafá aprendeu bateria também, tudo, e a gente formou o debate, mas precisava de instrumentos. Inclusive a gente tinha vontade de tocar baile por aí. Cinto de utilidades, tal, capa, máscara. Tudo. Gás de pimenta. Aí nós fomos para São Paulo. Um dia nós fomos para São Paulo. E lá o padre Luiz comprou essa aparelhagem com recurso do lado do cinema, né? Comprou essa aparelhagem e instalou ela, inclusive nas paredes do cinema, assim. Legal. Com as caixonas, assim. Aí a gente fazia show lá. Quando começamos a tocar baile fora, a gente arrancava aquelas caixas e ia tocar o baile. Quando voltava, colocava as caixas de novo para fazer o show no domingo. Aí foi. O legal do cinema ali é que vocês tocavam com uma plateia entupida de gente, lotado. 1.200 pessoas, né? Rapaz. Era gente pra caramba, cara. Eu não consigo imaginar isso em Guerreiro, essa Cara, cultura em Guerreiro. todo domingo, 1.200 pessoas, no mínimo. E você já namorava japonesa nessa época? E a japonesa veio depois, um tempo depois, tá? Porque eu namorava uma outra menina, e a gente acabou se separando, e a japonesa era amiga dela. Eu acabei conhecendo ela e ficando com a japonesa. Só pra fazer pirraça pra outra. Olha, sempre assim. Revelações no programa. aqui. E o Darcy aproveitava então essa época. Exclusivo. Rapaz, Não põe na parede não, pelo amor de Deus. Rapaz, eu era um pinto louco. Olha. É um bom nome de banda punk isso aí. Não queria saber de namoro de jeito nenhum. Namorava todo mundo, né? Namorava todo mundo. Pra que namorar uma só, né? E o programa de auditório era o Domingo é Nosso. Domingo é nosso. Domingo é Nosso, que era o sucesso. Chamava-se Programa de Calouros em Desfile. Calouros em Desfile. E o sertanejo, que era antes da gente, chamava. Como é que é? Que era o Miguel Davi que fazia desfile, festival sertanejo, é uma coisa assim. O de calouros de música pop era Calouros em Desfile. E como que era a convivência com o Padre Luiz, ícone da cidade também? Olha, rapaz, a convivência nossa com o Padre Luiz era assim, de irmandade mesmo. Ele era uma pessoa maravilhosa pra gente. A gente frequentava a casa dele, todo mundo da banda. Legal. Ele adorava, a gente tinha uma admiração pra gente muito grande. E a gente era muito amigo dele, né, Darcy? Mas o Padre Luiz era gente boa. Quando ele faltou pra gente, foi dolorido pra caramba. Inclusive, porque quando ele ia no sítio aí, na região, ele tinha uma rural, eu ia junto com ele. Ele dirigia assim, meio que, entendeu? Meio que lá num barranco e no outro, e trazia pra embora. Numas estradas do Cuidava sítio. dele. Famoso barbeiro. De areião, na hora que chegava quase nós voltava pra trás, e quando via, nós estava lá na capela onde. Será que era antes ou depois da missa? Se fosse depois, podia ser o vinho, né? Não, o Padre Luiz não perdia um show nosso, cara. Legal. Ele ia em todos. Era uma das pessoas que estava com a cabeça à frente, né, do tempo, né? Muito à frente do tempo. Porque um padre, né, que veio da Itália, falava, inclusive, arrastado, né, que nem ele. Chegou aqui no Brasil, fazer o que ele fez em Goiânia, você sabe disso, o povo daqui sabe. E agarrar-se com a banda pop, né? Então. E levar esse show adiante, fazer questão de, né? Foi muito lindo, foi maravilhoso mesmo. Ele na verdade, ele criou-se como a gente, como se fosse filhos dele, sabe? Legal. Foi uma coisa legal. Tanto é que depois vocês fizeram parte de todos os movimentos católicos, aí o pessoal do Juque, Comusa. A gente tocava, né, na missa. Exatamente. Missa jovem. Legal. Todos os domingos. Compositores do Comusa. Compositor compôs música junto com a Marisa Reis. Opa, minha tia. A tia do meu amigo ali. Se o mundo é pequeno, o Goerê também, né? Ele também é menor ainda. Menor ainda. Vamos fazer um som aí? Vamos lá, escolhe aí. Diga lá. Aqui o Márcio gostou. Menina. Pô, essa. João Nogueira. Manda ver. Ao vivo aqui na RG. Pedrinho Faleiros e Darcy Catani. Menina, que um dia conheci criança, me aparece assim de repente, linda virou mulher. Menina, como pude te amar agora? Te carreguei
colo, menina, cantei pra te dormir. Te carreguei no colo, menina, cantei pra te dormir. Lembra, menina feia, tão acanhada de pé no chão. Hoje maliciosa, guarda um segredo em seu coração. Menina, como pude te amar agora? Te carreguei no colo, menina, cantei pra te dormir. Te carreguei no colo, menina, cantei pra te dormir. Te carreguei no colo, menina, cantei pra te dormir. Tá aí, esse é o pessoal da banda K-pop, que bacana, hein? Tá saindo muito bom o som aqui. Tá bom. Pessoal aí pode cantar juntos, tá? Hã? Pode cantar juntos. Essa eu não sabia a letra, a próxima eu canto. Tá bom. Pera aí, Machão, deixa eu... O Vacir falou que o nome do programa do Miguel Davi era Roda de Violeiros. Roda de Violeiros, é verdade. Roda de Violeiros. Isso mesmo. Verdade. Ô, Pedrinho, Goiuerê recebia naquela época pessoas assim que tinham a cabeça à frente do tempo. Uma das pessoas que a gente falou é o próprio Padre Luiz, né? Aqui na rádio a gente teve várias pessoas assim, os locutores que vinham de fora. Teve aqui o Berenildo Moraes, Luiz Carlos Vec, de Cascavel, do Vozeirão, o Luiz Carlos Alborguete, lembra do Cadeia? Ele trabalhava no jornal. Trabalhava no jornal. E tinha programa na rádio. Tinha um programa na rádio e tal. Cantava no programa Calor dos Desfiles. Ele também? Cantou. Calor. E depois ele explodiu no Paraná como Cadeia. Foi deputado estadual e lançou o Ratinho, que hoje é nacionalmente conhecido, né? Com certeza, estive com o Ratinho naquela época lá. Então. E uma pessoa que era assim à frente do tempo, tinha a cabeça cheia de novas ideias, né? Era o Rocha. Lembra do Rocha? Com certeza. Nosso irmão, velho. Para aí. Ele foi a revolução da banda K-pop. Aliás, a banda K-pop surgiu com o Rocha. Porque antes chamava The Batmans, né? Aí o The Batmans, ele encerrou as atividades e nós ficamos aí um período grande ensaiando, né? Aí lançamos por conta das ideias novas que trouxe o Rocha pro Goiuerê. Uma pessoa que a gente deve muito a ele musicalmente. Vocês acabaram com o The Batmans e ficaram algum tempo ensaiando. Ensaiando para montar a banda K-pop. Com a aparelhagem nova que nós compramos em São Paulo, com iluminação. A nossa iluminação, pra você ter uma ideia, iluminação de palco e de salão, era uma das melhores do Paraná na época. E essa quem bancou? E foi nós que compramos tudo assim para pagamento a prazo. Legal. Em São Paulo. Arrumamos uma pessoa que deu a aval lá pra gente, garantiu o pagamento, né? E nós fomos pagando. Né? Financiamos o Banco Itaú. Exatamente. Né? E então, a nossa iluminação, pra você ter uma ideia, você conheceu a banda Paulos Band. Sim, é Sérgio Signolfi. Sérgio, falecido Sérgio. Ele vinha aqui em Goiuerê para fazer show na região, alugava a nossa iluminação para eles. Olha só. Fazer show. Era muito boa. Mas já terminou de pagar a iluminação, então. Foi um tempão, velho. Foi sofrido. Foi sofrido, né? Agora deixa eu perguntar só uma coisa agora. Do começo, depois que surgiu, quando surgiu a banda K-pop, qual que é o significado do nome? Não, isso que eu ia falar. Isso aí tem um nome, tem uma história muito... Tem uma história por trás disso? Acho que não tava nessa reunião, tava, né? Tava assim. Darcy fala bem no microfone aí, não tá acostumado a falar no microfone. Não, porque eu tava conversando com o Márcio aqui, daí ele falou assim, mas K-pop é o pop da Coreia, não é? Tem um pop lá na Coreia que chama K-pop, né? K-pop. Mas é K-pop. Daí eu falei, não, isso aí é outra coisa. Mas escreve K-pop. Nossa, é K-A-P-O-P. Eu falei assim, não, o sentido desse nome é muito mais brasileiro. Brasileiro. Conta pra nós aí, Pedrinho. Não, porque como a gente tava conversando agora, a gente ficou esse período de ensaios, né? E de reorganização para lançar a nova banda.
que ia se chamar veio a se chamar Capop. Não tinha o nome. Mas nós não tínhamos o nome dessa banda. Fomos ensaiando. Quando chegou um dia, ela estava perto do dia do lançamento. Escute aqui, agora nós temos que lançar o nome da banda, fazer as propagandas aí na cidade toda, né? Do nosso Avant Premier, que dia que vai ser, horário, mandar fazer os cartazes, né? Tudo, e como é que faz? Nós temos que arrumar o nome. Nós estávamos reunidos lá no final do ensaio, todo mundo, e ficou lá pensando, e foi falando, um falava o outro não aceitava, falava um nome em inglês lá, que era moda na época, né? Não, vamos parar com esse negócio de nome em inglês aí, isso aí já encheu demais também. Aí foi, né? De repente falou um nome lá, e eu lembro que daí o Fafá falou assim, não, mas esse nome, não foi o Fafá, não sei quem foi que falou lá o nome, e o Fafá retrucou, esse nome aí, não sei quem foi que retrucou, esse nome a sociedade não vai aceitar, a sociedade vai achar meio chato esse nome aí, não vai ficar legal. Aí um falou, eu tô cagando e andando pra sociedade, pra sociedade. Aí o Rocha imediatamente, né? Falou assim, não, aí tá aí o nome da banda. Pop, cagando e andando para a opinião pública. Ficou assim, cara. Você acredita? Por sinal era com C. Aí, pra não ficar muito claro, cagando e andando, colocamos um K de... Colocou um K no lugar do C. Olha aí, genial. Gente, sabe o que pegou, cara? Nossa, sinceramente, o Rocha ia de escola em escola, pedir licença pro professor de sala em sala, ia lá no quadro, escrevia tudo, o nome da banda, como é que chamava, o que significava aquilo. E ele explicava o nome. Explicava e convidava para vir no Avant Premier. Pelo amor de Deus, cara, no Avant Premier a sociedade inteira caiu lá dentro do cinema. A sociedade tremeu. Não, foi mesmo, foi uma coisa assim, porque a gente lançou a banda Capop, naquela época tá fazendo sucesso os Secos e Molhados. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial, vamos contar essa história aí, que vocês eram meio secos e molhados aqui. Sim. Tinha pintura, figurino. Programa Universos Paralelos, hoje com a presença do Pedrinho Faleiros e do Darcy Catani, são os integrantes da banda Capop. Lembrando que estamos aqui no oferecimento da Fiat Monte Carlo, a nossa concessionária Fiat para Goiôerê e região. Fiat Monte Carlo Veículos. Venha nos visitar sem compromisso e confira nosso novo lançamento. É o Fiat Cronos. Aproveite e agende o seu test drive. Conheça também a nossa loja de seminovos, com carros de procedência e com garantia. Fiat Monte Carlo Veículos, a nossa concessionária Fiat em Goiôerê. Programa musical hoje, presença aqui do Pedrinho Faleiros, do Darcy Catani, são os membros da banda Capop que marcou época aqui na cidade. Então a gente fazer mais um som, Pedrinho. Vamos lá. Vamos fazer aí o Erasmo e Roberto Carlos sentado à beira do caminho. Uau, pode ser. Manda ver. Eu não posso mais ficar aqui a esperar que um dia de repente você volte para mim. Vejo carros, caminhões apressados a passar por mim. Tô sentado à beira de um caminho que não tem mais fim. Meu olhar se perde na poeira dessa estrada triste, onde a tristeza e a saudade de você ainda existe. Olho pra mim mesmo, me procuro e não encontro nada. Sou um pobre resto de esperança à beira de uma estrada. Precisa acabar logo com isso. Preciso lembrar que eu existo, eu existo, eu existo.
chuva molha o meu rosto, então eu choro tanto. Minhas lágrimas e os pingos dessa chuva se confundem com meu pranto. Só você não vê que eu não posso mais ficar aqui sozinho, esperando a vida inteira por você, sentado à beira de um caminho. Precisa acabar logo com isso. Preciso lembrar que eu existo, eu existo, eu existo. Aê, galera, Pedrinho Faleiros, também o Darcy Catani, fazendo a parte musical aqui. Chegou até o Cláudio Cozan aí pra assistir, ó. Cláudio Cozan não ia assistir vocês não, né? Ele não gosta dessas músicas. Verdade. Ele acha que ele tá escutando, mas ele não tá escutando. Só tá fazendo mímica. Ele disse que ele era o jurado. Jurado de morte. Ei, Ô Pedrinho, vamos aproveitar esse gancho do Roberto Carlos. Você é muito fã do Roberto, né? Muito demais, né? Naquela época a gente fazia a maioria das músicas do Roberto Carlos. Ô Márcio, ele arrumou um jeito especial de assistir o show do Roberto Carlos. Ele não queria ir no Chico Neto, né? Ele queria fazer um negócio mais próximo, né? Como que foi essa história aí? Não, eu adquiri uma cota lá daquele show que ele faz em alto mar, né? Uma viagem daquela. O Cruzeiro do Roberto Carlos. Emoções de Alto Mar. Foi em janeiro de 2016. E nós fomos participar, eu e minha esposa, desse cruzeiro. Porque eu queria assistir um show do Roberto. Meu sonho era assistir um show dele. Mas eu não queria assistir esses shows aí que faz em estádio, que você fica a 5 km de distância, né? Queria uma coisa assim mais intimista e tal. E consegui. E assistimos o show dele na primeira noite, né, no navio. E foi maravilhoso, porque a gente chegou de pertinho dele, tirando fotografia. Gente boa, o cara? Ah, muito gente boa. Você sente uma aura, assim, quando você tá perto dele, uma energia muito positiva, coisa que eu não sei descrever, sabe? E o cara é bom mesmo, né, de voz? Muito bom, muito bom. Ele é uma pessoa muito traquejada, muito vivida, uma experiência de vida, né? Um cara muito religioso, muito bondoso. Ele leva muitas pessoas para dentro do navio, que são paupérrimas, ele leva, busca assim... Pra ficar na cozinha, será? Não. Olha a maldade. Não, você é maldoso. Brincadeira. Ele leva mesmo. Tem um vídeo na internet dele chegando num navio desse daí pra fazer o show, e ele chegando com um carrão esportivo acelerando assim, igual um jovem. Não, é mesmo. Ele gosta de carro. E já chegou Um vermelho. Então ele levava muitos, eu vi lá mais ou menos umas 30 pessoas assim, que pessoas pobres de orfanato, sei lá o que é. Legal. E leva no navio, e tudo por conta dele, assim. E também as garotas. Tem garotas querendo passear com o rei. As garotas de 65, 66. E pra ele é jovem, né? Mas e aí, como que foi essa história aí? Tem mais coisa aí? Então, aí teve uma quinta-feira à noite, tinha um panfleto debaixo da porta da nossa cabine. E a minha esposa pegou o panfleto e estava escrito assim: participe do karaokê do Roberto Carlos. E eu vi aquele troço também, mas nem de karaokê do Roberto Carlos, pensei que era um negocinho, brincadeira com a rapaziada que ia ter na salinha lá, né? Só. Então, de repente, a minha mãe falou: Pedro, é um concurso, ganha um carro 0 km, se inscreva aí. Puxa vida, eu olhei bem, né? Eu falei: nossa. E fui lá e me inscrevi, fiz a minha inscrição, joguei dentro da cumbuca lá. Aí no sábado à tarde, às 15 horas, ia começar o show, o navio estava atracado. Ia ter esse show, que era realmente um concurso de música, só podia cantar música do Roberto Carlos, é lógico. Com a banda dele. Com a banda do Roberto, olha, que chique, completinha, o maestro e tudo, cara. Você pensou que era karaokê daqueles de Pensei de aparelho? aparelhinho. Chegou lá, tá aquele palco montado. Telão, né? Telão. O Eric Johnson como apresentador.
E tudo tava aquele troço, sabe, magnífico lá. Eu não acreditei naquilo. Falei, nossa. É mentira. Se eu conseguisse ser escolhido para cantar a música que eu me escrevi, eu ficaria muito feliz, tá louco? Mas é impossível, porque o L. Johnson apareceu lá com uma cumbuca que tinha mais ou menos umas 600 inscrições dentro. Da cumbuca. Ele chegou e balançou aquela cumbuca assim, bem lá, enfiava a mão e tirava um papel lá dentro. Fulano de tal, cabine tal. O cara subia lá, dava o tom no ouvido do maestro ali, a banda saía cantando, o cara ia lá na frente e cantava. E fui indo. Falei, impossível, né? Não vai ter jeito. Mas eu gostaria muito, porque seria uma emoção, né? De repente, Tantas emoções. muitas emoções. De repente, quando chegou lá pela final, já só podia cantar 35 músicas. Lá tava pela 28ª por aí. O L. Johnson enfiou a mão dentro da cumbuca lá e tirou lá. Pedro Faleiros, cabine 1439. Cara do céu. Aquilo Pulou igual um traje da subi cadeira. correndo assim do Deu um palco. friozinho na barriga? Eu nem dei o tom pro maestro. Cheguei e disse pra ele assim, ó, Mi maior. E fui lá pra frente. Nossa, olhou assim, pô, o cara aí sabe das coisas. Mas sabia a música já que ia cantar ou não? Não, porque tinha, na inscrição você já... já falava. colocava o nome. Tinha que colocar o nome, eu já... Mi maior já entrou aqui lá. Cara, eu ouvi aquele som atrás de mim, parecia que eu tava no outro mundo, não? Eu não tava acreditando, falei, eu tô sonhando. Era verdade, cara, e cantei, o público todo cantou junto comigo. Os músicos erravam acorde, assim? Rapaz, parecia que era a gravação de um disco original, cara. Você ver, fazia todas as notas original. Não tem gravação desse dia, não? Deus o livre. Não, ficou gravado lá, lógico, né? Mas pensa aí desses 35 que cantaram, eles avisaram que só ia voltar 5 na segunda etapa. Os 5 escolhidos para classificação final. Mas os 5 que iam ser chamados não estava na ordem de classificação. Ele ia cantar a música de novo. Para depois os jurados decidir. Porque tinha uns jurados ali na frente, cara da Sony, da Rede Globo, tudo cobrão criado lá. Aí quando chamou a terceira pessoa, fui eu. Dos 5 que ia ser chamado. Caramba! Cantei novamente. Falei, bom, já tô entre os 5. Tá ótimo. O carro tá perto. Mas tinha uma moça lá que era artista mesmo. Eu tive em primeiro lugar, ganhei o carro 0 km. Eu fui classificado em 4º lugar. E a emoção foi muito grande, porque daí o Roberto Carlos estava anunciado que ele ia entrar no palco no final para entregar a premiação pra gente. Ia cantar 2 músicas. E o Roberto, no final, chega e entra cantando a minha música que eu cantei. Como é grande meu amor por você, cara. Olha exatamente essa música. Valeu um carro. Eu nem queria carro. Só a foto já valeu. Maravilhoso, cara. Na verdade, ele ganhou o carro. Falou, leva, mulher, leva esse carro. Você, nem quero o primeiro lugar. Aí ele vinha e apontava para cada um de nós e batia palma, assim. Legal. Apontava, batia palma. E abraçou a gente, todos, tirou muitas fotos com a gente. Eu tenho as fotos, mostrei lá pro Cláudio, né? Foi maravilhoso. Então, aquilo que eu planejei pra mim foi, Deus me deu muito mais, né? Esse cruzeiro você já tinha planejado antes? Só tinha vontade, só? Eu tinha vontade de participar do cruzeiro, mas nunca tive oportunidade, porque não é uma coisa muito barata, não. Não é barato? Não. Então, aí o dia que eu pude comprar, né? Já compra com bastante antecedência e tudo. Tem que comprar bem antes pra sair um pouco. Você não consegue também. Aí esgota muito rápido também. Gabriel também já reservou. Né? É Pablo Vittar, o cruzeiro do Pablo Vittar. Só vou soltar o cabelo. Vai ele e o Moisés. O Moisés acabou de chegar ali, ó. Você sabe, vou contar uma coisa mais interessante. O pior não, o mais emocionante disso tudo foi o seguinte. Quando você subia lá pra cantar, você dizia, o nome já dizia lá e dizia, de onde você é? O Ed Jones perguntava, né? Você veio de onde? Eu vim de Goerê, Paraná. E tal, tá bom. Chegou no final do show, que eu desci do palco, veio uma senhora falar comigo. Essa história tá contada aí no jornal da Tribuna. Veio falar comigo, você é de Goerê, Pedro? Sou de Goerê, quase nasci lá. Eu sou de lá também. Olha aí. Quem que era a figura? Aí Fátima Furioso. Ela falou, meu nome é Fátima Furioso. Eu falei, eu conheço família Furioso lá em Goerê, todas elas. Tem 2 ou 3 famílias Furiosas, eu conheço todo mundo. Pois é, a minha família Furiosa é assim, 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 assim. Oh, que legal. Eu vou falar quem contei com você aqui no navio. Pois é, eu sou cunhada do Roberto Carlos. Eu falei, o quê? Eu sou cunhada dele. Sou casado com o irmão dele, aquele senhor lá, ó. É meu marido.
Falei, que legal. Ela falou, eu quero seu telefone. Porque quando eu for lá pro Goiânia, que eu sempre vou lá com meu marido, a gente vai se encontrar lá. Então eu dei meu telefone pra ela veio já uma vez pra cá, a gente foi lá visitar eles lá no sítio onde fica a família da Fátima, né? Então legal. Deu essa coincidência também nessa. Que história, hein? Agora ela tem que chamar você pra ir na casa do Roberto, né? Seria interessante. Espero muito. O meu pai foi fazer um tour lá no Monte Fuji, no Japão, e encontrou goiarense lá no Monte Fuji. Você vê? Goiarense tem tudo quanto é lugar, rapaz. Muito lugar. Verdade. Programa Universos Paralelos, hoje com a presença do Pedrinho Faleiros e do Darcy Catani. Vamos tocar mais uma? Vamos lá, escolha aí. Vou escolher aqui. É preciso saber viver, Roberto Carlos. Roberto. Pode ser? Quem espera que a vida seja feita de ilusão, é melhor ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Se há pedras no caminho, você pode retirar. De uma flor que tem espinhos, você pode se arranhar. Se o bem ou o mal existem, você pode escolher, pode ver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Saber viver. Fiat Monte Carlo Veículos. Venha nos visitar sem compromisso e confira nosso novo lançamento. É o Fiat Cronos. Aproveite e agende o seu test drive. Conheça também a nossa loja de seminovos, com carros de procedência e com garantia. Fiat Monte Carlo Veículos, a nossa concessionária Fiat em Goiuerê. Programa Universos Paralelos, em ritmo de Copa do Mundo. Até a hora que eu fui ver ali na televisão, a Espanha estava ganhando de 3-2 de Portugal, de virada, 40 e tantos minutos do segundo tempo. Acho que vai dar Espanha, hein? Manda um abraço lá pro pessoal da Goiô Peças. Abraço, Goiô Peças ouvindo a gente, Centro Automotivo. Aê, pessoal da Goiô Peças, ouvindo aqui o programa Universos Paralelos, hoje com a presença especialíssima. Um abraço pro The Flash lá da Goiô Peças. Goiô Peças? É. Hoje são aqui o Pedrinho Faleiros e o Darcy Catani, contando as velhas histórias dos velhos tempos do K-pop. Ô Pedro, quem eram os integrantes do K-pop? Da primeira formação. A primeira formação. Pedrinho, Fafá, João Faleiros, né? Darcy Catani, Joaquinzinho, né? Joaquim Filho Pereira Lima. Baixista. Isso, baixista. E o tecladista era o Geraldinho, era o contrabaixista. Geraldo Wilson Pereira, tá em Rondônia hoje. Milão tinha. Essa aqui? Não, o Nilo. Isso. O Nilo não, o Nilo foi antes. O tecladista era o Bocalão, do Banco do Brasil. Que depois ele saiu, aí passou a ser o Zuzu, que tá na fotografia colorida. Zuzu. A primeira formação é essa aqui. Isso. Então, deixa eu mostrar aqui. Essa aí já era Batman. Pra câmera. Essa era The Batman. Essa aqui era The Batman. Esse cara era estiloso pra caramba, né, cara? Vamos achar aqui então o K-pop já então. O K-pop. Vou passando aqui, você vai me falando se é. Sei, esse não é? Não. É muito material, né, Marcelo? É muito Aqui sim. material.
Esse aqui já é. Tudo isso aí já é. Essa aqui também. Também. Eu vou com essa aqui que tá mais nítida pra me mostrar ali. Isso. Isso aqui são os caras, ó. E eu vou usar o termo K-pop no programa aqui, sabe por quê? Porque eu gostei do significado. Hora que o Dinei falar alguma coisa, eu falar K-pop, Dinei. K-pop pra você. K-pop pra você. Show, Marcelo. Aí, Dinei, a gente teve outros elementos que passaram pela banda, né? Zé Carlos Martins. Zé Carlos Martins passou pela banda, ele tá aí nessa formação. Legal. Essa aí foi uma formação de uma época, tá? E daí nós tivemos a professora Toninha, né? Nossa professora aqui até hoje. O Rocha, que foi o nosso diretor musical, que foi o idealizador de tudo isso, ele acabou virando contrabaixista da banda. Nós tivemos o Rubens, né? Que era lá de Boa Esperança, foi nosso guitarrista também. E nós tivemos um cara, chamava Luizinho. Ele veio pra cá com a banda do Milionário Zé Rico fazer um show aqui. E o Luizinho era um porra louca da bexiga, cara. E ele ficou perdido aqui, a banda foi embora, largou ele aí na cidade. Foi, né? Ele bebum e tal. Acabou caindo no nosso colo, mas pensa num cara que tocava uma guitarra moada, velho. Olha só. E Valia a pena dar um skin pra ele. Aderimos ele mais uma guitarra, aí ficou 2 guitarras, né? E o Luizinho fazendo arranjo. Tocou um monte de tempo com a gente. Depois, um dia ele sumiu no mundo também. Anoiteceu, não amanheceu. A gente teve alguns elementos. O Tamiro, né? Que tá nessa formação aí, ó. Tamiro, ele era o nosso técnico de som. Acabou virando nosso tecladista, aprendeu a tocar teclado. Depois que o Zuzu teve problema e saiu da banda, foi embora, o Tamiro foi nosso tecladista. O Biafra, lá de Moarama, que tocou muitos anos em bandas lá em Moarama, foi nosso tecladista aqui em Goiânia também, um tempo. Só uma observação. Na nossa banda, nós não tínhamos ninguém assim que vivia só de música. Todos trabalhavam, todos tinham uma profissãozinha. Seja humilde, seja melhor, mas todo mundo tinha a sua profissão, sabe? E a gente só tocava nos finais de semana. Mas também era sexta, sábado e domingo, e o show de calouros ainda à noite, brincadeira dançando. Era direto tocando. Missa de manhã. Missa de manhã, já ia pro ensaio, pro show de calouros à tarde, tocava o show de calouros, e à noite ia tocar uma brincadeira dançando no Clube do Grêmio ainda. Era... E aquele show lá em Formosa do Oeste? Nossa Senhora! Você lembra, Dercy? Show de Formosa? Vou reavivar sua memória. Eu me lembro do show lá de Formosa com a Carmen Silva. Não, teve esse da Carmen Silva, mas teve um também com aquele cara do Silvio Santos lá. Lombardi, lembra? Ou você não estava nessa formação? Ok, patrão. Então foi. Então se não foi, então foi da Carmen Silva. Da Carmen Silva foi. Porque foi da Carmen Silva, eu falei errada a história. Na verdade foi assim, nós íamos fazer um show lá no cinema com a Carmen Silva, e depois ia tocar um baile à noite lá, e ela ia fazer apresentação no baile também. Como a gente se vestia aquele estilo secos e molhados e tudo, todo mundo igualzinho, né? Não, secos e molhados, pintado, de estrela, sem camisa. Aquelas roupas extravagantes. Não, sem camisa eles ficaram depois, quer ver? Aí, aqueles colar, aqueles pulseirão, aquelas coisas tudo enfeitado, cara pintada, uns negócios da cabeça, era um troço chique mesmo. Isso foi depois. Foi quando lançou o K-pop. Quando lançou. Isso. Ideia do Rocha, certeza. Ideia do Rocha. Isso. A esposa dele, inclusive, era a nossa maquiadora. Olha aí. Cara, assim, ó. As meninas ficavam enlouquecidas, assim, debaixo do palco. Tinha que ter segurança, polícia lá. Tanto que quando terminou o show... Pedrinho, Darcy... Nem falar pelo nome, né? Avançava mesmo. Gostoso. Tivemos que... Fizeram um corredor, assim, de pessoas pra segurar as meninas pra não deixar avançar na gente. A hora que nós passamos por esse corredor aí... Corredor polonês. Darcy, principalmente, ficou sem nada. Até a camisa dele rasgaram. Escolar, pulseira, óculos, Ray-Ban, tudo até que... Levaram embora tudo. Aí ficou que nem o Ney Mato Grosso mesmo. Aí ficou. É demais, cara. Lá em Iporã, por exemplo, a gente ia tocar baile lá em Iporã. O primeiro baile que nós tocamos lá, o Rocha fazia a gente ficar numa salinha lá no fundo.
E a cortina fechada. Só abria a cortina e entrava o som. A turma já via aquela banda toda pintada, aquele estilo Ney Matogrosso. Já entrava cantando música dos Secos e Molhados, né, Darcy? Exatamente. O Darcy dançava que nem o Ney Mato-Grosso? Não, ele era meio durão, assim, mas fazia muita pose, tinha muita presença de Mas palco. o resto não também, né? Um Miguel. Não também. Não falava fino também, não. Mas cantava igual. Então daí, rapaz, tinha uma pessoa ali na porta do nosso camarim segurando para os meninos não invadir lá. Não adiantava. Elas empurravam com o cara com porta tudo pra dentro e entrava lá e ia lá conhecer a banda. Queria... Não era o Rocha que era o praticante de nudismo, não? Que é isso, gente? Exatamente. Chegava na casa do Rocha, tava todo pelado lá. Já pensou, cara? Tô A mulher falando. dele não, mas esse... O negócio era avançado pra época, rapaz. Depois o povo fala, naquele tempo era tudo mais certinho, tudo mais Algumas confortável. coisas. É, tô sabendo, hein? Outras são mais certinhas hoje. A minha avó casou com 11. Pedrinho Faleiros e Darcy Catani, hoje aqui no programa Universos Paralelos. Daqui a pouco, depois do break, vamos voltar e vamos falar de quando você mudou a sua profissão. Você queria fazer direito, conseguiu e se tornou um grande advogado e também professor. Beleza? Daqui a pouquinho, depois do break, aqui no Universos Paralelos. Fiat Monte Carlo Veículos. Venha nos visitar sem compromisso e confira nosso novo lançamento. É o Fiat Cronos. Aproveite e agende o seu test drive. Conheça também a nossa loja de seminovos, com carros de procedência e com garantia. Fiat Monte Carlo Veículos, a nossa concessionária Fiat em Goiuerê. Programa Universos Paralelos, hoje com a presença do Pedrinho Faleiros, do Darcy Catani também, aqui contando as velhas histórias dos velhos tempos. O Darcy passou por Iporã também, né? Trabalhando na rádio. Exatamente. Eu mais teu pai? Você sabia que aquela rádio era pirata? Sim. Ficou com medo de ser preso, não? Por conta disso que a gente rapou fora dali um pouco. Mas quando chegou o pessoal da Polícia Federal, você viu? Diz que o Darcy fazia sucesso lá em Porã. Trabalhava na rádio e tal, e ainda pegava o violão e tocava umas músicas italianas. As meninas chega, chora. Eu fazia o programa das 11, show das 11. Era um estouro. Era muito bom. E o concurso lá do Jerry Adriani contra quem? Contra Roberto Carlos. Lembra do concurso? Os caras arrumaram um jeito de ganhar dinheiro com o concurso. O cara votava ou no Jerry Adriani, ou no Roberto Carlos, mas tinha que pagar pra votar. Malandragem pura. E o chapeuzinho já indica a malandragem. O cara era mais liso que vaselina. Isso é coisa do seu pai, viu, Cosar? Naquela época já existia estéreo, né? Pedrinho, como foi a mudança da tua vida? Você chegou no momento que você falou assim, agora eu vou realizar o meu sonho, que é ser advogado, vou fazer o vestibular. Quando veio o curso aqui para Umuarama, passou no vestibular e fez o curso de Direito, e isso encaminhou sua vida para outro rumo. O meu sonho sempre foi ser advogado. Eu dizia isso pra minha família desde pequenininho, que eu queria ser advogado. Só que eu casei muito novo, e aqui não existia faculdade na região pertinho, era mais perto era Maringá. Tinha que todos os dias era chão, né? Até que surgiu a oportunidade da faculdade de Direito, uma chamada FADU. E eu consegui passar no vestibular da segunda turma. Na primeira eu não estava aqui em Goiânia, não pude participar, e fiz da segunda turma e fui classificado e fiz o curso de Direito. Naquela época era 4 anos. Todos os dias a gente ia para Umuarama de carro. Eu, o Jaracatiá, né, o Eronides, Junto com meu tio, Eronides. o Walter Moutinho e o professor João Que foi Gonçalves, que foi professor aqui do Prêmio 2. Foi diretor do Prêmio 2. Diretor do Prêmio 2. O professor João, e tinha mais um ainda, o Alvin. Gilberto Alvim? Não, não é o Gilberto. O Tim, não é o Tim? Não, o irmão mais velho. O irmão mais velho. Eu esqueci o nome dele agora, como é que é? O Roberto Alvim. Hoje está lá no Mato Grosso. A gente ia todos os dias. Eu acabei me formando lá em Umuarama, acabei fazendo 4 pós-graduações. 4 pós. Fiz processo civil, direito do trabalho, processo do trabalho. Isso te credenciou a ser professor. Professor. Em 1994 eu passei a ser professor da Unipar. Até que ano? Aí fui até 2014.
E eu fiz ainda o mestrado no decorrer desse tempo de professor. Eu acabei fazendo mestrado em Direito Processual Civil e Cidadania. E continuei professor até 2014. Mas deixei por minha própria vontade, sabe? Realmente o meu coordenador não queria que eu saísse da faculdade. Mas eu deixei, porque a idade chegou, a estrada judia muito da gente, né? E eu queria um pouco de descanso da minha vida. Queria montar o Capop de novo? Monta o Capop agora. Agora eu vou me divertir, né? Agora que você tá cagando e andando pra opinião pública? Fazer um som com meus amigos, vou passear um pouco com a minha esposa, né? E curtir um pouco a vida. E no show do Roberto Carlos E no show do Roberto de novo. Senão a vida, né? Se vida acaba e a passa. gente não fez nada, né? Não, quem sabe a mulher não tá nesse show lá e você ganha um carro zero dessa vez, né? Se ela não for, eu me inscrevi. Aí o carro já paga a viagem, já. Com certeza. Ô Pedrinho, a gente tem falado muito aqui dessa crise política que a gente está no país agora, né? Uma crise de corrupção, uma crise institucional do país, porque está desequilibrado, os políticos estão sendo pegos por corrupção. O que eu queria te perguntar é o seguinte: como os políticos estão muito desacreditados, também não é perigoso que haja um desequilíbrio de poder e que o judiciário também fique muito forte além da medida? Você que está dentro desse meio, você não enxerga uma coisa parecida com isso? Assim, é que eu acredito muito na democracia, sabe? E eu creio que ela é muito forte, porque o poder emana do povo. O que está faltando aqui no Brasil é realmente o povo exercer esse poder. O povo não está sabendo exercer concretamente esse poder. Nós precisamos realmente de saber votar, saber escolher. Você que viveu na época da ditadura, o que você fala daquele período? Paz, eu te confesso que eu gostava demais da época do militarismo. Era uma época gostosa, rapaz. E você queria voltar? Era muito bom dizer isso. Mas voltar não queria, não. Eu não queria voltar. Agora é minha hora de rir. Porque não foi muito bom para o povo em geral, tá certo? Sim. Quer dizer, o país precisou de atravessar por isso aí. Foi bom, o país atravessou por um período assim, porque o povo brasileiro é muito mal educado, muito desinformado. E continua sendo, né? E continua ainda. Mas levou uma sacudida grande, apanhou na época lá, aprendeu bastante coisa. Mas entregaram a democracia na mão do brasileiro ainda na hora errada. Podia ter sido bem mais tarde. Tinha que apanhar mais para aprender mais um pouco. Verdade. Né? Então, hoje... Mas voltar agora não, né? Não, voltar não. Eu peço assim, ó, que o povo hoje tenha muita consciência na hora de votar. Olha, escolha bem, a mídia tá aí para dizer quem é ficha limpa, quem não é. Tem até aplicativo que Porque você tira a foto do peão. Você sabe quem comanda o país de verdade? São aqueles caras lá de cima do Congresso Nacional, deputado federal e senadores. Eles que comandam. O presidente tem que fazer a vontade deles. Exatamente. Se nós não temos pessoas sérias lá, né, que a maioria é podre, não tivermos, nós não vamos ter esse país democraticamente desenvolvido, não vai estar acontecendo mais nada. Então daí é perigoso acontecer isso. Mas eu tenho fé que agora nessas eleições vai mudar, realmente. E não corre esse risco aí não. Duas perguntas que a gente está fazendo para todos os convidados. Primeiro, qual vai ser a final da Copa do Mundo? Quem ganha? Brasil e Portugal. Perdão, Argentina. Quem ganha? Brasil na seca. Darcy. Brasil e Espanha. Quem ganha? Brasil. É isso aí. A última pergunta pro Pedrinho. Por 6-5, o Supremo resolveu proibir a condução coercitiva. O que você achou disso? Achei uma palhaçada, um pouca vergonha. O que é a condução coercitiva? Quando um marginal, um safado, um cadastrão, vagabundo, se nega a ir lá depor. Tá? Porque o cara que é gente boa, a pessoa que tem boas intenções, que tem o livro aberto na vida, ele não vai se negar nunca a ir depor. Agora eu tenho que afastar a condução coercitiva. Pra quê? Pra proteger essa cadalha, cambada de cadarada que tem por aí? Esses vagabundos? Pra quê? Que estão cagando e andando pra opinião Cagando e andando pro povo. Cagando e andando pro povo. Foi muito bacana aqui. O nosso amigo advogado, professor universitário, Pedrinho Faleiros, também fez história na música de Goierê com a banda Os Garotos do Momento, The Batmans e também com o K-Pop. Valeu também Darcy Catani, que esteve aqui contando as histórias pra gente. Foi realmente muito bacana que vocês estivessem aqui. Muito obrigado. Muito bem. Valeu, obrigado.
Amanhã não. Segunda-feira estaremos de volta com mais um programa Universos Paralelos, sempre batendo um super bate-papo com uma pessoa convidada especialmente para contar sua história de vida. Até segunda-feira com mais um Universos Paralelos. Universos Paralelos. Intenso.